Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala cristão, fala cristã. Que bom, nós estamos no terceiro episódio da série do Creio ou o Credo. Muito bem, vamos pensar agora no terceiro artigo, que é: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nós vamos tratar agora da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo, que no próprio artigo já diz quem ele é. Então, ele é Jesus. Ele é o Cristo. Depois, o Filho único, que é também nosso Senhor. Quando aqueles homens olharam para Jesus e disseram, Mateus capítulo 14, versículo 33, e disseram: Tu és verdadeiramente Filho de Deus. Reconheceram na pessoa de Jesus o Deus que ele é. Eu me lembro que quando Jesus é entregue, é preso, entregue por Judas, eles fazem a seguinte pergunta: quem é Jesus? Jesus estava num grupo. E eu acho muito interessante essa resposta. Jesus diz, sou eu. E diz o texto que quando Jesus diz, sou eu, os soldados romanos, antes de prendê-lo, caem por terra. Me fazendo lembrar do eu sou, lá do Êxodo. Eu sou o que sou. Jesus, quando diz eu sou eu, ele assume a responsabilidade porque ele crê no Pai. Assume aquela condição, já agora encaminhando para a sua morte. São Paulo vai dizer a Filipenses que toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Ou Jesus é reconhecido por Pedro, e Jesus é reconhecido por Pedro, quando Jesus confessa, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Se nós olharmos as Sagradas Escrituras, é vasta as informações de que as pessoas estão reconhecendo que Jesus é o Filho único, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Rabone, o nosso Senhor, o Mestre, não é? Quando nós vemos no Novo Testamento Jesus se apresentando como Cristo, e é preciso compreender, a palavra Cristo tantas vezes é apresentada logo a seguir da palavra Jesus, Jesus Cristo. Porém, Cristo não é o segundo nome de Jesus. Cristo indica uma função, a palavra Cristo indica uma função que Jesus assumiu na história da salvação. Pois bem, na tradução grega, Cristo significa ungido, o Messias. Então, nós vamos olhar no Antigo Testamento, os profetas, sacerdotes, sobretudo os reis, que eram consagrados com óleos, eles se tornavam então o Messias para aquele povo, para a sua época. E sobre eles eram apontadas as esperanças de um povo. Vou dar dois exemplos aqui. Moisés, quando vai tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, na qual ele não entra, ele é para aquele povo o Messias. Ele é o Cristo, porque ele é o ungido que vai libertar o povo naquele momento. Samuel, quando unge Davi, nós podemos classificar que esta unção profética e real de Davi trata-se de um Cristo, Messias, ungido. Só que todos eles são escolhidos por Deus. Aqui está a diferença.
Agora, Jesus não foi apenas escolhido, ele é o Verbo, prólogo de São João. No princípio era o Verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, este ungido não é apenas um Messias ungido, o Cristo ungido, para libertar e levar o povo a uma nova e eterna aliança. Muito mais que isso. Ele, além disso, ele é Filho único, Filho de Deus. Se é Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, também é nosso Senhor. Por quê? Porque ele é o Senhor da história. Jesus é o Senhor da história. Que ele vem a este mundo, na encarnação, ele se insere na vida da humanidade, tornando-se humano igual nós, exceto no pecado, para viver a experiência humana, para fazer a experiência da morte, e só pela experiência humana da morte é que podia ele ressuscitar e nos abrir um caminho para a eternidade. Então, Jesus é aquele que vai nos libertar do Egito das nossas vidas e abrir um caminho para a eternidade. Portanto, Messias, ungido pelo Espírito Santo, ele vai tornar-se o Redentor, o libertador. Um libertador também político, não necessariamente político, mas que vai contra o sistema da sua época, vai contra os poderosos políticos, as oligarquias, o patriarcado, vai contra a religião perversa que segrega, que separa, os religiosos corruptos da época de Jesus, os fariseus, os saduceus. Quando Jesus entra naquela sociedade judaica, ele identifica que, sendo mestre, Senhor, Filho único, ele ensina, e ao ensinar, ele responde quando é indagado: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele responde: há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não conhecem o Pai? Vocês não percebem que eu sou um com o Pai? No outro momento, nós vamos perceber que Jesus tornar-se-ia o Redentor a partir de uma experiência de morte e ressurreição. Por quê? Porque ele é Filho único. E quando ele vai ao julgamento dos judeus, ele é entregue pelos judeus e julgado por Roma. O crime de Jesus foi ter dito que era Filho de Deus. Morreu entre os ladrões, mas não cometeu o cleptos, não cometeu roubo nenhum, porque era o máximo de um sacrifício que a lei podia dar a um contraventor. Era a morte, e morte de cruz. Mas Jesus foi condenado pelos seus, judeus como ele, judeus, sumos sacerdotes, que escolheram Barrabás a Jesus e o condenaram. Condenaram à cruz, porque ele disse que era um com o Pai. No decálogo que nós agora refletimos, quando nós o fazemos, enquanto recitando, enquanto orando, enquanto rezando o credo, eu digo: eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Se eu acredito no Pai, eu acredito no Filho. Seu Filho único de quem? Do Pai.
e que ele do Pai é filho e de nós é Senhor. O Pai, quando trata com Jesus, trata-se do Deus Filho. Nós, quando tratamos a pessoa de Jesus, nós tratamos como nosso Senhor e Salvador, Senhor da nossa história. Um Deus na pessoa humanizada que conheceu a dor, que conheceu a miséria, que conheceu a tristeza, a fome, veio no meio dos pobres. Jesus que fez a opção preferencial pelos pobres. A opção preferencial pelos pobres fez de Jesus morrer pobre, fez de Jesus ter uma vida paupérrima, do ponto de vista deste mundo. Portanto, ao aceitar esse chamado, Cristo, não em conformidade à mentalidade popular, ele vai ser um Messias pobre, perseguido, que morre na cruz. E ao morrer na cruz, ele nos aponta a esperança. A esperança. A cruz é o modelo de esperança. De esperançar, como eu disse num outro episódio. Jesus tem esperança da eternidade, mas ele não fica parado esperando a eternidade, ele constrói a eternidade. E como Jesus constrói este esperançar? Ensinando, catequizando os discípulos, propondo o reino, fazendo uma proposta de amor, depois enfrentando as autoridades, os religiosos e os políticos da sua época. Jesus então assume, chama para si o ser Messias, Filho único que é, Messias ungido que é, Senhor que é. E responde, vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou. Mas como Senhor e mestre, eu quero lavar os seus pés. E se vocês não deixarem eu lavar os seus pés, vocês não terão parte comigo. Se vocês quiserem ser senhores, aprendam a lavar os pés. O servo não é maior que o Senhor. Então Jesus vem dar essa lição de humildade, vem fazer essa experiência. Por quê? Porque ele vai contra a mentalidade da humanidade, do seu tempo. A mentalidade popular tinha que ser judeu, tinha que ser sumo sacerdote, tinha que conhecer a lei, tudo isso Jesus fazia. Tinha que ser um judeu que cumprisse a lei mosaica, Jesus cumpria. Mas não podia ter opção preferencial pelos pobres. Tinha que entrar no sistema político da época, no sistema religioso da época. Jesus, então, é aquele Deus que propõe uma experiência de religião que junta, que traz para perto. Não uma religião que segrega, que separa, que exclui. Porque o verdadeiro Senhor, o verdadeiro mestre, não é aquele que separa, é aquele que ajunta. É aquele que reúne. Jesus tinha essa capacidade, tem essa capacidade extraordinária de reunir aquele rebanho, reunir o que é seu. Ele é o bom pastor que reúne, Senhor que reúne. Jesus é o modelo de liderança cristã. Jesus é o modelo ideal para aqueles que conduzem uma porção do povo de Deus. Por mais que a ovelha esteja ferida, por mais que a ovelha escape do redil, o pastor tem a obrigação, como Messias, como ungido, a exemplo de Jesus, de guardar as 99 e ir buscar aquela ovelha perdida. Jesus encarnou na terra. Jesus
entrou na história da humanidade na plenitude dos tempos. Ao morrer, Jesus participou da nossa vida humana. E lá no Sábado Santo, quando nós celebramos a espera da ressurreição, diz uma antiga liturgia que Jesus desceu à mansão dos mortos. E vamos falar daqui a pouco. E lá ele cumpriu o seu grande papel, que é de bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.